Nas análises mais populares, quando o assunto é Oriente Médio, mundo islâmico e principalmente a história do extremismo religioso na região, um dos sucos de senso comum mais populares é a questão de que, olha, todas as religiosidades podem ter produzido ideologias extremistas no passado, mas o islamismo, o islã, os muçulmanos, o povo árabe por extensão, turcos, pastuns e todas aquelas pessoas de influência islâmica são os maiores ou quiçá os únicos extremistas religiosos, os mais proeminentes que temos nos tempos de hoje. São os únicos que ainda têm, digamos assim, uma edge de ideologia supremacista religiosa, os regendo, e que são os únicos ou os maiores que mais fazem ataques contra outras comunidades religiosas e terrorismo nos tempos atuais. E como não poderia deixar de ser diferente, nos últimos 3 meses, quando o assunto Israel e Palestina se popularizou mais uma vez, você tem essa retórica retornando de que os palestinos são um povo problemático porque são embebidos pelo extremismo islâmico, pelo extremismo religioso muçulmano, e é por isso que a paz na região do Oriente Médio jamais pode ser alcançada. Então, mediante essa proposição muito comum, um senso comum, até um eufemismo muito comum no senso comum, eu decidi fazer um vídeo explicando a vocês o que os palestinos enfrentam do outro lado com relação ao extremismo religioso, ao discurso supremacista. Uma ideologia que pouquíssimas pessoas já ouviram falar, mas que possui uma grande influência dentro de Israel e da forma como aquele país lida com a questão palestina, que é a ideologia conhecida como carranismo. No mês de novembro deste ano, a jornalista brasileira israelense Deborah Srour proferiu declarações estarrecedoras sobre a população palestina em Gaza. Em participação no programa Hora Israelita da Rádio Bandeirantes, a jornalista defendeu as ações israelenses contra a população civil palestina, habitante em Gaza, classificando-os como animais. Então, como qualquer pessoa normal, expressei minha opinião de que Israel deveria exterminá-los. Sim, eu disse que, na minha opinião, não há inocentes em Gaza. Partindo em princípio do ataque do grupo Hamas contra civis israelenses no dia 7 de outubro, Débora generalizou a população de Gaza, considerando todos como apoiadores da ação do grupo armado palestino. A jornalista repetiu um argumento frequente dos sionistas: a população de Gaza votou nos membros do Hamas para o exercício dos cargos políticos da região, o que indicaria a adesão dos habitantes em totalidade à agenda e ações do grupo. Em sua leitura do manifesto do Hamas dos anos 1980, Srour acusou o grupo de antissemitismo e de pregar o extermínio dos judeus. Na sua interpretação, os palestinos mereciam o grande ataque israelense sofrido por eles e que no momento da gravação desse vídeo já ultrapassa mais de 20 mil vítimas civis, pelos seguintes motivos: 1. Pelo suposto apoio à agenda e ações do Hamas. 2. Pelo alegado direito de Israel ao território de Gaza. A Rede Bandeirantes demitiu Débora e decidiu encerrar o programa, mas a jornalista manteve em seu canal do YouTube o vídeo de sua participação no veículo de imprensa do dia 22 de novembro, na qual reiterou sua posição em relação à população civil de Gaza. Muitos sionistas seguem a linha de Srour, justificando os massacres contra civis em Gaza sob o argumento de presumido apoio ao Hamas. O extermínio ou expulsão dos habitantes da região foi abertamente defendido por vários políticos israelenses em discursos no Knesset, o parlamento de Israel, assim como por declarações de membros do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No dia 9 de outubro deste ano, o ministro de Defesa israelense Yoav Gallant declarou: "Estamos impondo um cerco total à cidade de Gaza. Não haverá eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Está tudo fechado. Estamos lutando contra animais humanos e estamos agindo de acordo." No dia seguinte, o major-general Rassam Alian endossou a animalização dos habitantes de Gaza e a estratégia de destruição total. O Hamas tornou-se o ISIS, Estado Islâmico, e os cidadãos de Gaza estão celebrando em vez de ficarem horrorizados. As bestas humanas estão sendo tratadas de acordo. Israel impôs um bloqueio total a Gaza, sem eletricidade, sem água, apenas danos. Vocês queriam o inferno, vocês terão o inferno. No dia 11 de outubro, Rassam Alian ainda disse que Israel não tem escolha se não transformar Gaza num lugar que seja temporariamente ou permanente impróprio para viver. No dia 13 do mesmo mês, um assistente de Rassam, General Giora Eliand, um dos arquitetos da doutrina Dahia, que permite a destruição total de áreas civis
por Israel em seus combates, afirmou que era necessário criar uma crise humanitária em Gaza. Israel precisa criar uma crise humanitária em Gaza, obrigando dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares a procurar refúgio no Egito ou no Golfo. Toda a população de Gaza irá mudar-se para o Egito ou para o Golfo. Itamar Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, declarou em 11 de novembro que qualquer pessoa em Gaza que demonstrasse apoio ao Hamas seria considerada como terrorista. Para ser claro, quando dizemos que o Hamas deve ser destruído, isso também significa que aqueles que celebram, aqueles que apoiam e aqueles que distribuem doces, todos são terroristas e também devem ser destruídos. A proposta de forçar todos os habitantes de Gaza a se deslocarem para outros países foi defendida em 12 de novembro por Nissim Vaturi, vice-presidente do Parlamento de Israel e membro do partido Likud do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ouvi dizer que a Dinamarca quer os habitantes de Gaza, por isso vamos utilizar o porto de Gaza, colocar navios lá e retirá-los. Se o Egito não os quer, por que devemos ser estúpidos e levar o lixo que ninguém mais quer? Argumentando que não existem inocentes entre os civis de Gaza, Avigdor Lieberman, ex-ministro de Defesa e atual deputado líder do partido de oposição Israel Beitenu, do Knesset, defendeu no dia 3 de dezembro a ideia de que não existe mais chance de paz com os palestinos, após o 7 de outubro. Não há civis inocentes em Gaza. Durante anos, pessoas boas e com boas intenções acreditaram e promoveram a ideia de paz entre nós e os palestinos. Este sonho foi despedaçado em 7 de outubro de 2023. Gaza é um de vespas terroristas. Há uma sincronia completa entre o Hamas e os civis inocentes. 99,9% das publicações na imprensa e nas redes sociais de Gaza são palavras de elogio e apoio total ao Hamas e aos atos horríveis do 7 de outubro. Agora deixem que alguém me mostre onde estão essas pessoas inocentes que não estão envolvidas no terrorismo e estão escondidas na faixa de Gaza. Essa linha de pensamento faz parte das orientações oficiais das Forças de Defesa de Israel através da chamada doutrina da RIA. Essa doutrina iguala a população combatente aos posicionamentos de seus líderes e às ações de suas forças militares ou paramilitares, considerando qualquer alvo civil como objetivo militar. Dessa forma, hospitais, escolas, residências, fontes de abastecimento de água e alimento são consideradas como potenciais bases militares. O objetivo da operação bélica se torna a busca pela aniquilação total de qualquer forma de abastecimento material do inimigo, considerando todos os civis como inimigo, como uma forma de esmagar todo o foco de força de vontade e resistência. Entretanto, é falso dizer que o Hamas possui uma aprovação massiva e unânime na faixa de Gaza, apesar de exercer o controle político na região. Nas eleições de 2007, onde o grupo saiu vitorioso, o seu percentual de votação foi em torno de 46%, menos de metade do eleitorado. Por outro lado, a maioria da população atual de Gaza não possuía idade para votar nas eleições de 2007, porque é um argumento sionista muito comum e adotado por pessoas simpatizantes do Estado de Israel. Olha, não há civis inocentes em Gaza porque o povo de Gaza elegeu o Hamas. Elegeu o Hamas, inclusive, numa eleição que foi proposta por Israel e Estados Unidos. Mas aí quando o Hamas ganhou, democraticamente, aí eles ficaram extremamente contrariados e decidiram criar o bloqueio a Gaza, no qual não passa remédio, no qual as pessoas têm que viver com uma quantia de calorias determinadas por Israel por dia, água controlada, enfim, condições desumanas. Então aí o argumento é, as pessoas apoiam o Hamas lá, logo não há inocentes, porque todos são apoiadores do Hamas, desde as crianças até os adultos, e todas as pessoas ali envolvidas são aderentes ou membros do grupo. Basicamente, essa é a ideia. Porém, ignorando o fato de que a população de Gaza, em sua grande maioria, composta por jovens adolescentes, porque a mortalidade lá é muito grande. Então, em 2007, mais da metade da população não estava nem viva ou tinha sequer idade para votar para poder ter colocado o Hamas no poder. Mas aí agora vamos analisar as condições que colocam o Hamas no poder. Ademais, é preciso entender os motivos que fortalecem essa adesão ao movimento militante. Muitos palestinos encontram-se desiludidos com as cada vez mais fracassadas tentativas de acordos de paz da autoridade palestina, controlada pelo partido Fatah, com os governantes israelenses. Essa desilusão também é consequência da continuidade da opressão militar de Israel sobre Gaza e dos colonos israelenses ilegais sobre os palestinos na Cisjordânia. Apesar de ter retirado suas tropas e os assentamentos de colonos judeus de Gaza em 2005, as autoridades militares israelenses ainda controlam o espaço aéreo e marítimo do território, bem como a entrada e saída das fronteiras, dificultando a entrada de alimentos, medicamentos e todo tipo de ajuda humanitária. Como aconteceu com o barco turco, que foi levar ajuda humanitária quando Gaza estava passando fome e seus tripulantes foram fuzilados e mortos por Israel. A sistemática destruição das fontes de abastecimento de água através dos contínuos bombardeios da aviação israelense faz com que 95% da água de Gaza se torne imprópria para o consumo humano. Nessa conjuntura em que os habitantes locais se veem impotentes para protegerem suas famílias e recursos perante as agressões de Israel por conta da ausência de forças militares regulares, o Hamas e outros grupos combatentes aparecem como a única alternativa de resistência armada contra o poderio bélico israelense
que é uma potência nuclear. A maioria dos residentes de Gaza não conhece o mundo fora de suas fronteiras e nunca esteve em contato com civis israelenses. De Israel só conhecem os aviões e bombas, que são despejados contra suas casas, hospitais, escolas, mesquitas, igrejas e que os matam despedaçados ou esmagados seus parentes e seus entes queridos. A lógica israelense de punir civis por conta das decisões ou crimes de guerra de seus líderes conduz a uma conclusão perigosa que justifica qualquer atrocidade. Para entender o absurdo dessa lógica, pensemos numa inversão de lados. Os grupos terroristas usam e usaram a mesma linha de argumentação para justificarem suas atrocidades e atentados contra civis. Foi assim que Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, defendeu a legitimidade dos atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Vocês poderão, então, contestar que as agressões de seu país contra os países muçulmanos não justificam a agressão contra civis, por crimes que não cometeram e crimes que não participaram. Este argumento contradiz a sua repetição contínua de que a América é a terra da liberdade e dos seus líderes neste mundo. Portanto, o povo americano é quem escolhe o seu governo, por sua própria vontade, uma escolha que decorre de sua concorrência com as suas políticas. Assim, o povo americano escolheu, consentiu e afirmou seu apoio à opressão israelense dos palestinos, à ocupação e à usurpação de suas terras, e a contínua matança, tortura, punição e expulsão dos palestinos. O povo americano tem a capacidade e a escolha de recusar as políticas de seu governo e até mesmo a mudá-lo, se quiser. O povo americano é quem paga os impostos que financiam os aviões que nos bombardeiam, portanto, é o povo americano que financia os ataques contra nós e é quem supervisiona o gasto desse dinheiro da forma que deseja, através de seus candidatos eleitos. Além disso, o exército americano faz parte do povo americano. São as mesmas pessoas que estão ajudando descaradamente os judeus a lutar contra nós. É por isso que o povo americano não pode ser inocente pelos crimes de americanos e judeus contra nós. Allah, o Todo-Poderoso, legislou a permissão e a opção da vingança. Assim, se formos atacados, temos o direito de contra-atacar. Quem quer que tenha destruído as nossas aldeias e cidades, então temos o direito de destruir as suas aldeias e cidades. Quem quer que tenha roubado nossa riqueza, temos o direito de destruir a sua economia. E quem quer que tenha matado nossos civis, então temos o direito de matar os deles. Essa mentalidade de porque os palestinos elegeram o Hamas lá atrás, em 2005, 2006, então todos eles têm que morrer, ser exterminados, estraçalhados, porque se eles realmente fossem inocentes não teriam votado no Hamas, né? E aí a gente ignora a história, ignora a opressão, ignora as matanças do exército israelense e simplesmente fala, não, se eles votaram eles têm que morrer. E essa é a mentalidade dos terroristas de redes como Al-Qaeda, ISIS, Talibã e por aí vai. Só que é assim, né? O problema é que quando você usa o mesmo argumento dos terroristas para defender o Estado de Israel, ou as ações do governo americano, ou as ações de qualquer outro país, então não tem problema, porque a questão é uma questão estética. Se você tiver um turbante, uma barba, estiver falando uma língua muito forte que ninguém entende, então tudo que você fala torna-se inválido. Mas se você tiver com um terno, num programa da Band, falando, se você votou, você tem que morrer porque você não elegeu, todo mundo que vota não elege, então você tem que morrer também. Aí não tem problema nenhum. Mas se o apoio de uma população, ou apenas parte dela, a ideologias extremistas é motivo suficiente para massacrá-las, o que dizer de um país cujo governante é guiado por ideologias abertamente extremistas? É exatamente essa a situação do atual Estado de Israel sobre o governo de Netanyahu. Embora seja adepto de uma ideologia supremacista judaica de direita laica, o gabinete do atual primeiro-ministro incorpora em sua coalizão partidos de extrema-direita adeptos de extremismo religioso judaico. Esse é um fato frequentemente omitido pela mídia. Mas existem grupos fundamentalistas entre os adeptos do judaísmo. Dentre esses grupos, os herdeiros da ideologia carranista estão entre os segmentos que têm obtido maior crescimento dentro do cenário político israelense. Mas o que é carranismo? O carranismo foi um movimento extremista judeu criado pelo rabino americano israelense Meir Kahane. Meir Kahane nasceu de uma família de rabinos em 1932 no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A família Kahane descendia de uma linhagem de judeus poloneses que haviam fugido das perseguições antissemitas migrando para a Palestina sob o domínio do Império Otomano no século XIX, onde foram acolhidos pela população muçulmana local que os protegeu dos antissemitas. Na juventude, Meir aderiu à ideologia do sionismo revisionista, que pregava a formação de um Estado judeu abrangendo todo o território da Palestina histórica e as terras na margem oriental do Rio Jordão. Na Palestina britânica da época, os grupos sionistas revisionistas atuavam através de grupos armados terroristas. Kahane era, portanto, um simpatizante de ideologias terroristas desde sua juventude. Ainda residindo nos Estados Unidos, Meir recebeu a formação religiosa judaica e foi investido como rabino em 1957, aos 25 anos de idade. Além da formação rabínica, Kahane obteve instrução universitária na mesma década, graduando-se em ciências políticas, incluindo mestrado em relações internacionais. Ele era, portanto, um indivíduo com clara formação intelectual, secular e religiosa. Em 1968, Meir criou em Nova York a Jewish Defense League, a Liga de Defesa Judaica.
uma organização com o objetivo de combater o antissemitismo a partir de todos os meios, inclusive atos terroristas. Como um sionista radical, o fundador da Liga considerava os antisionistas e opositores das políticas do Estado de Israel como antissemitas, logo alvos de seus ataques. O rabino migrou para Israel em 1971 e, conforme estabelece a lei do retorno israelense, tornou-se um cidadão do país por ter nascido judeu. Naquele mesmo ano, ele fundou seu partido político, o Kash, advogando pela expulsão dos árabes de Israel e dos territórios palestinos ocupados. Entre 1975 e 1976, Kahane foi preso 2 vezes nos Estados Unidos, por coordenar ataques contra órgãos diplomáticos soviéticos em Nova York e Washington, bem como pela tentativa de planejar sequestros de embaixadores e enviar armas clandestinas para Israel. Em 1976, o governo americano classificou a Jewish Defense League como uma organização terrorista, e na década de 1990, as autoridades baniram a Liga do país. Em Israel, entretanto, a Liga continuava ativa, reforçada pelo Partido Kash dentro do cenário político. Ou seja, você tem a história típica do sionismo. Uma família de judeus que foi abrigada pelos palestinos, que foi abrigada pelo Império Otomano, que foi abrigada pelos muçulmanos. Aí ele usa a experiência antissemita do que aconteceu na Europa para determinar, na própria época onde ele está vivo, como ele vai lidar com a população que havia acolhido, a família dele e tantos outros judeus. Cria uma ideologia terrorista, cria um grupo terrorista que é considerado terrorista até pelos próprios Estados Unidos, o que é uma grande raridade, porque para o governo americano, basicamente, terrorismo é só sinônimo de Islã. Se você tem extremismo de várias outras religiosidades que atuam através do governo americano, então não tem problema nenhum. Então ele é condenado como terrorista nos Estados Unidos, ele planeja atentados terroristas, mas ele consegue formar um partido político e aceito no Knesset israelense. Esse partido, doravante, vai passar a influenciar muito, não só da mentalidade do governo de Israel, como vai deixar muitos adeptos em diversos outros partidos que não são abertamente como o Partido Kash. Ao longo da década de 1970, o Kash permaneceu como um grupo marginal de pouca adesão na esfera política, tendo obtido menos de 1% dos votos, o mínimo para obter uma cadeira no Knesset nas eleições parlamentares de 1973 e 1977. Durante uma de suas inúmeras detenções em uma prisão israelense no ano de 1980, Kahane publicou um livro contendo o seu credo ideológico e seu programa político, a transformação de Israel em um Estado religioso fundamentalista judaico e a segregação entre judeus e não-judeus. Ele argumentava em seu livro que a existência do Estado de Israel era impossível com a convivência entre árabes e judeus. Há uma contradição insolúvel entre um Estado judeu de Israel, que é a realização do sonho judaico-sionista de 2000 anos, e um Estado em que os árabes e judeus possuem direitos iguais, incluindo o direito dos árabes, democrática e pacificamente, de colocarem um fim a um Estado judeu. A realidade da situação é, portanto, clara. Em última análise, os judeus e os árabes da terra de Israel não podem coexistir num Estado judaico-sionista. Um Estado judeu significa orientação e laços judaicos, significa cultura judaica e um espírito judaico no corpo político judaico. Mas, acima de tudo, o Estado judeu significa soberania judaica e o controle do seu destino. Isso só pode ser obtido por uma maioria judaica permanente e por uma pequena, insignificante e plácida minoria árabe. Mas os árabes acreditam que os judeus são ladrões que roubaram suas terras. Os árabes não sentem laços nem emoções por um Estado que respira judaísmo e crescem quantitativa e qualitativamente. Certamente farão exigências violentas por mais poder, incluindo autonomia em várias partes do país. Eventualmente, a maioria de judeus será ameaçada pela taxa de natalidade árabe. O resultado será um conflito sangrento. Várias organizações não governamentais de direitos humanos e instituições das Organizações das Nações Unidas já classificaram o atual regime político israelense como um regime de apartheid, que segrega as populações não judaicas, em especial seus cidadãos árabes palestinos, as populações de Gaza e dos territórios palestinos ocupados. Mas o projeto de Kahane previa um apartheid ainda mais radical. Meir pregava a expulsão dos árabes de Israel e das próprias terras palestinas. Aos poucos, para os árabes que permanecessem nesses territórios, restaria a escravidão e a segregação do convívio com cidadãos judeus e a proibição de frequentarem ou residirem nas mesmas localidades. Falando em uma entrevista de 1983, o líder do Kash expressou seu desprezo pela democracia. A democracia ocidental tem que ser descartada. Para mim isso é óbvio, não se trata de estabelecer a democracia em Israel, porque democracia significa direitos iguais para todos, independente da origem racial ou religiosa. Portanto, a democracia e o sionismo não podem andar juntos. E a Declaração de Independência de Israel, que proclamou este Estado como um Estado judeu, é um documento totalmente esquizofrênico. Simplesmente não se pode, por um lado, querer um Estado judeu e, ao mesmo tempo, dar aos não-judeus o direito de se tornarem maioria. O judaísmo não aceita a democracia a menos que esteja dentro de uma estrutura que siga a lei da Torá. A minha esperança como judeu religioso, que é a esperança de todo judeu sincero e religioso,
é ter um Estado governado pela Torá. Em um Estado governado pela Torá deve haver um rei, ou, se não for um rei, então um presidente. Mas a autoridade suprema deve permanecer a um tribunal rabínico. As leis supremas do país devem ser estabelecidas por este tribunal. Então, para termos práticos, a ideia de Meir Kahane é basicamente a ideia de um dos estados teocráticos mais radicais que existem. Só que é um estado teocrático ainda pior. Porque vamos supor, se você vive na Espanha inquisitorial do século XVI, você não podia ser muçulmano nem judeu, mesmo tendo nascido na Espanha, mas você podia se converter, né? Você poderia passar pelo batismo e se tornar um católico. Porém, na mentalidade sionista, principalmente na mentalidade dos sionistas mais puristas e radicais, você só pode nascer judeu se você for filho de mãe judia. Então, você não tem como se tornar um cidadão por uma coisa que é imutável na sua vida, que é a sua raça, digamos assim, ou como eles entendem raça, né? Ou sua origem étnica, ou sua origem consanguínea. Ou seja, uma mentalidade de supremacismo igual aos nazistas, onde você acredita que existe uma raça superior que deve estabelecer seu domínio sobre a Terra, e aí você tem uma mistura de racismo enquanto ideologia e de supremacia teológica. Não é só uma supremacia teológica, é uma supremacia teológica e racial. Você não dá opção nem de conversão forçada à população pela qual você domina. Você expulsa ela ou a escraviza. E essa é a mentalidade do rabino Meir Kahane e do partido Kash e do Kahanismo. Apesar do partido ter sido rejeitado muitas vezes e criminalizado em Israel, os seus aderentes continuam tendo bastante influência no governo israelense. E para fins práticos, Israel já é um estado que estabelece os mesmos princípios do Kash, onde você tem os árabes como cidadãos de segunda classe, onde você tem milhares de trabalhadores palestinos que vão servir em subemprego dentro de Israel e depois voltam para o campo de concentração de Gaza, né, fechado ali, inclusive, né, como a gente viu nos últimos meses, com marcadores no pé, com etiquetas que nem aquela que você coloca na orelha de gado, né, sendo mandados, indo e voltando para Israel, como escravos. Você tem todas as ideias de Meir Kahane aplicadas hoje. Então, o que isso faz dos sionistas e o que isso faz dos apoiadores do Estado de Israel? Eu deixo para vocês refletirem sobre essa questão do terrorismo e extremismo e racismo permitido. Nem mesmo os judeus escapavam do fervor segregacionista do líder extremista. Sua agenda pegava a retirada da cidadania de judeus que não fossem religiosos observantes da ortodoxia fundamentalista ou ardorosos sionistas o suficiente. Apesar de sua derrota nas eleições gerais de 1981, o Kash atingiu sua primeira vitória eleitoral em 1984, com 1,8% dos votos. A cadeira no parlamento foi ocupada pelo próprio Meir Kahane. Em seu mandato parlamentar, Kahane defendeu políticas segregacionistas contra os árabes e demais não-judeus, além de legislações que transformassem Israel em um Estado fundamentalista judaico. Um de seus projetos de lei estabelecia normas de segregação muito semelhantes às leis de Nuremberg na Alemanha nazista de 1935. Serão estabelecidas praias separadas para judeus e não-judeus. Uma pessoa de um povo encontrada na praia destinada a um membro do segundo povo estará sujeita a 6 meses de prisão. Os não-judeus no Estado de Israel não terão quaisquer direitos nacionais e não participarão nos processos políticos no Estado de Israel. Um não-judeu não poderá ser nomeado para qualquer cargo, autoridade e não poderá votar nas eleições para o Knesset ou para qualquer outro Estado ou órgão público. Os não-judeus serão obrigados a assumir deveres impostos e a escravidão. Se ele não concordar com a escravidão e os impostos, será deportado à força. Um não-judeu não viverá dentro da jurisdição da cidade de Jerusalém. Os judeus do Estado de Israel não estão autorizados a ter relações conjugais, totais ou parciais, de qualquer tipo com não-judeus, mesmo fora do casamento. Qualquer pessoa que violar esta ascensão é passível de prisão por 2 anos. Um não-judeu que tem uma relação conjugal com um judeu está sujeito a 50 anos de prisão. Uma prostituta judia ou um homem judeu que tenha um caso com um homem não judeu é condenado a 5 anos de prisão. Apesar de Kahane defender mais a segregação e expulsão dos árabes das terras que considerava de direito israelense do que o extermínio propriamente dito da população árabe israelense e palestina, ele chegou a insinuar a legitimidade dos atos violentos contra os árabes, quando disse que os judeus deveriam empregar todos os meios necessários para expulsarem os árabes de Israel e da Palestina. If I were Minister of Defense, not one Arab would be killed. They would be so terrified, they would sit home. I want the Arabs out, out, out. What, are you encouraging your people to go out on the streets and to attack Arabs as has happened in... I call upon the Jews to do anything imaginable and anything possible which will encourage the Arabs to get out of this country. Does that mean attacking? Anything possible. Os kahanistas realizaram ataques contra a população palestina sob justificativa de retaliação contra a morte de judeus em conflitos com árabes. O partido foi ganhando popularidade nos anos 1980, tendo alcançado um número de 12 cadeiras no Knesset na eleição de 1988. Naquele mesmo ano, o partido foi banido das eleições devido a uma nova legislação
que impedia a participação política de partidos abertamente racistas. Ou seja, o racismo vai ser descriminalizado lá para o final dos anos 80, né? E aí a gente vê uma questão muito interessante. Sempre os sionistas gostam de falar da carta antissemita do Hamas, que depois o Hamas foi lá e mandou redigir, porque falou que também estava ali antissemita demais. Mas ninguém fala que antes do Hamas escrever sua carta antissemita, em Israel, o racismo, que defendia leis iguaizinhas à da Alemanha nazista de Nuremberg, e rabinos que iam discursar tanto nos Estados Unidos quanto dentro de Israel, falavam que mistura de raças para a raça inferior, ou seja, a raça árabe, que era considerada inferior, deveria ser punida com 50 anos de prisão, ou que o sangue puro judaico não poderia se misturar com o sangue sujo dos árabes. Você tem ali um racismo extremamente explícito para quem quisesse ver. E o Rabino Meir Kahane vivia dando entrevista nos Estados Unidos, ele vivia participando de talk show, ele vivia falando abertamente isso, enquanto os palestinos sofriam os ataques israelenses, as expulsões, os massacres e não deveriam desenvolver nenhuma ideologia odiosa, porque só quem pode desenvolver ideologia odiosa são os israelenses. É basicamente esse o argumento dos sionistas. Além de sua atuação política em Israel, Meir continuou a viajar para os Estados Unidos, difundindo sua ideologia racista e extremista. Foi durante uma de suas palestras em terras americanas que o líder extremista judeu foi assassinado pelo cidadão egípcio-americano El Sayed Nusayr, em 5 de novembro de 1990. A força que o carranismo havia adquirido durante a década de 1980 pode ser notada no funeral de seu idealizador, quando o rabino-chefe da comunidade sefardita de Israel, Mordechai Eliyahu, proferiu um discurso elogioso ao rabino Kahane em tons messiânicos. Após a morte de Meir Kahane, o ramo Kash, liderado por um de seus filhos, se separou do segmento principal do partido, criando seu próprio grupo, o Kahane Chai. Surgido inicialmente como um grupo de orientação islâmica filantrópica influenciado pela Irmandade Muçulmana do Egito, com a anuência das autoridades israelenses que desejavam uma liderança palestina concorrente à Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat, o Hamas tornou-se um grupo armado com objetivos de combater o Estado de Israel. A criação do braço armado do Hamas ocorreu em 1987, durante a primeira intifada, como ficou conhecida a primeira revolta generalizada da população palestina contra a ocupação israelense. O famoso slogan do rio ao mar, usado pelo Hamas para designar a sua visão de libertação da Palestina em relação ao Estado de Israel, foi uma inversão do tema já usado pelo partido de direita israelense Likud, como uma referência ao estabelecimento de um Estado judeu que anexasse também os territórios palestinos. De acordo com o Likud, o direito do povo judeu à terra de Israel é eterno e indiscutível e está ligado ao direito à segurança e à paz. Portanto, a Judéia e a Samaria não serão entregues a nenhuma administração estrangeira. Entre o mar e o Jordão só haverá soberania israelense. Um plano que abandona partes do oeste de Eretz Israel, mina o nosso direito ao país e conduz inevitavelmente ao estabelecimento de um Estado palestino, põe em risco a segurança da população judaica, põe em perigo a existência do Estado de Israel e frustra qualquer perspectiva de paz. No entendimento do Hamas, Israel é um Estado ilegítimo, constituído através da tomada de terras palestinas. A expressão do rio ao mar foi incorporada no segundo manifesto oficial da organização em 2007. O Hamas acredita que nenhuma parte da terra palestina deverá ser incorporada ou concedida independentemente das causas, das circunstâncias e das pressões, e não importa quanto tempo dure a ocupação. O Hamas rejeitará qualquer alternativa à libertação total e completa da Palestina, do rio ao mar. No entanto, sem comprometer sua rejeição da entidade sionista e sem renunciar a quaisquer direitos humanos, o Hamas considera o estabelecimento de um Estado palestino totalmente soberano e independente, com Jerusalém como sua capital, nos moldes de 4 de junho de 1967, com o regresso dos refugiados e deslocados para suas casas, de onde foram expulsos, como uma forma de consenso nacional. A agenda do grupo, em princípio, rejeita a chamada solução de 2 estados de coexistência e um estado israelense e de outro palestino. Entretanto, a organização não defende exterminar a população judaica, pois considera que é possível judeus viverem dentro de um estado nacional palestino, partindo do pressuposto de que havia um convívio pacífico entre judeus e as demais populações palestinas no período anterior ao início das migrações e ocupação sionista, ou como disse o fundador do Hamas, o líder religioso Ahmed Yassin, em um discurso. احنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لانهم يهود. اليهود اهل دين واحنا اهل دين. احنا بنحب كل اهل الاديان. اخويا هذا اللي من امي وابويا اللي دينه مسلم اذا اخذ بيتي وطردني منه انا بقاتله. انا بقاتل اخويا. بقاتل ابن عمي اذا اخذ ارضي وبيتي وطردني. فلما اليهودي ياخذ ارضي وبيتي وطردني منها كمان انا مستعد اقاتل. أنا ما بقاتل أمريكا ولا بريطانيا ولا دول أخرى، أنا كل الناس معهم بسلام. بحب كل الناس وبحب الخير لكل الناس، كمان بحب الخير لليهود.
واليهود عاشوا معنا طول حياتهم عمرنا ما اعتدينا عليهم وعمرنا ما أسأنا لهم يعني وصلوا إلى مراتب عليا من الوزارات والحكم والأغنى. dos mais terríveis atos de terrorismo do Kash aconteceu em 1994. No dia 25 de fevereiro daquele ano, o médico americano israelense Baruch Goldstein abriu fogo contra um grupo de muçulmanos que oravam na Mesquita Ibrahim, o local sagrado do túmulo do patriarca Abraão, em Hebron, na Cisjordânia, sendo linchado pelos muçulmanos que se defenderam do ataque e tentaram parar com seu fuzilamento. O atentado resultou em aproximadamente 29 palestinos mortos e 125 feridos. O terrorista Goldstein foi considerado mártir e herói nacional por extremistas judeus ortodoxos, e seu túmulo tornou-se um local de peregrinação para aqueles fanáticos religiosos. Naquele mesmo ano, o governo israelense colocou o partido Kash e o Kahan Chai na ilegalidade, baseando-se nas leis antiterrorismo do Estado. Apesar do partido de Kahane ter sido cassado pelo Estado em 1994, o kahanismo se manteve na política israelense, através da criação de novos partidos por ex-integrantes do extinto grupo terrorista. Em 2010, foi fundado o partido Otzama Yehudit, por ex-integrantes do Kash, herdando a agenda fundamentalista kahanista. O discurso abertamente extremista do Otzama Yehudit frustrava as chances de obterem participação junto ao governos de outros partidos. Por isso, com o tempo, o partido passou a mascarar seu discurso, evitando declarações e atos mais polêmicos e afastando-se de atos terroristas. O sionismo fundamentalista religioso tem crescido na sociedade israelense desde a última década, tanto sua vertente judaica quanto seu segmento cristão. Em 2001, o líder do Otzama Yehudit, Itamar Ben-Gvir, foi eleito para o Knesset. O crescimento de uma nova elite oriunda dos assentamentos ilegais de judeus na Cisjordânia tem contribuído para a ascensão da extrema-direita no país. Conhecido seguidor do kahanismo, Ben-Gvir era um admirador confesso do assassino da Mesquita Ibrahim, Baruch Goldstein, ostentando um retrato do terrorista judeu em uma das paredes de sua residência. Recentemente, o político kahanista retirou o retrato, não porque tenha mudado suas convicções, mas apenas para amenizar sua imagem, visando possíveis alianças com outros setores da direita israelense menos extremistas para alcançar cargos no governo. Benjamin Netanyahu aproveita-se desses grupos, pois o discurso religioso extremista do alegado direito divino dos judeus à posse das terras em Israel e na Palestina ajuda a legitimar as políticas expansionistas do primeiro-ministro. Membros de partidos sionistas religiosos judeus foram integrados ao governo de coalizão do Likud, tendo um dos mais importantes ministérios, o da Segurança Nacional, sido entregue a Itamar Ben-Gvir em 2022. Em seu ministério, Ben-Gvir tem ampliado as políticas restritivas sobre os palestinos, incentivando a entrada de judeus no Monte do Templo, ação provocativa que é proibida pelo próprio rabinato-chefe de Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. Também são frequentes as incursões policiais e de forças militares na Mesquita de Al-Aqsa, um dos fatores alegados pelo Hamas como motivos para o ataque de 7 de outubro de 2023. Como já mostramos anteriormente, as ideias kahanistas agora influenciam as políticas do governo Netanyahu. Esse pano de fundo ideológico embasa o discurso de muitos políticos israelenses, desumanizando os palestinos e justificando os crimes de guerra em Gaza. Ainda que banido oficialmente da política israelense, o kahanismo continua ativo no cenário público, disfarçado de nova roupagem e com novos nomes. Abandonando o terrorismo marginalizado por lei, ele agora amplia o mesmo terrorismo, só que na legalidade e defendido abertamente pelos defensores do Estado de Israel, sendo a forma de terrorismo, supremacia racial e extremismo religioso, apoiado pelas potências mundiais e defendido até em programas de rádio no Brasil. Então, para concluir a análise que foi feita até aqui no vídeo, se os palestinos merecem ser todos exterminados, se isso é uma guerra entre barbárie e civilização, no qual os palestinos, por serem, digamos assim, extremistas religiosos, islâmicos, digamos, merecem ser estraçalhados, seus homens, mulheres, crianças, idosos, inclusive animais, o que Israel merece dentro dessa mesma lógica, com todo o seu extremismo e terrorismo baseado em religião, como vimos até aqui, já que tanto seu primeiro-ministro faz uso dessa retórica e é aderente dessa ideologia, quanto o seu ministro da Defesa, que carrega literalmente os atos de morticínio na faixa de Gaza, é um aberto kahanista. Então é por isso que eu concluo esse vídeo falando que jamais devemos apoiar o cair na lógica do terrorismo. Senão, você basicamente muda de uma Al-Qaeda de turbante para uma Al-Qaeda de terno. E aí muitas vezes sua rejeição ao terrorismo vira uma rejeição somente estética àquilo ali, e não uma questão de princípios. Now, if you know there's a terrorist in a building, and this terrorist will kill many Jews, it's just a matter of time, because that's what he does all his life. And there's an opportunity to throw a bomb on his head. But maybe a few Arab kids will get hurt. And they say, well, the kids are innocent. How are you going to kill 2, 3, 8 kids that are there in a building? They're going to get killed. So the answer is, if you don't kill those supposedly innocent kids,
what would happen later? This one will kill 50 Jews. They will become terrorists one way or the other. So that's what the Torah says. If someone is on the way to kill you now or in a year from now, you can kill him even now, a year before. You don't have to wait a minute before. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. Ou seja, você tem que começar a matar as pessoas desde criança, porque se elas são de um determinado povo, elas vão crescer para se tornar terroristas. Essa é a mentalidade das pessoas que governam Israel e que tem, né, o seu governo defendido nos podcasts brasileiros, e essa ideologia não é criminalizada, né? É uma ideologia que pede pelo extermínio de um povo, uma ideologia que prega o terrorismo, que é o sionismo, o que deixa o assunto bem claro. Terrorismo, extremismo, fundamentalismo religioso, uso da religião para massacrar, para chacinar milhares de pessoas, inclusive com proposições do uso de bombas atômicas para fazer isso, é só errado quando um determinado povo, culto ou religião ou grupo faz, ou seja, os bárbaros, enquanto os civilizados podem fazer e botar em prática isso internacional e livremente, que nada acontece. Eu me lembro que na época da ascensão do grupo Estado Islâmico, né, do ISIS, as polícias do mundo ficavam monitorando os jovens, né, que iam para o Oriente Médio de diversos países se juntar ao grupo terrorista para praticar seus atos de terror. Enquanto até hoje, impunemente, até aqui dentro do Brasil, dezenas de jovens viajam para o Oriente Médio para se juntar ao Estado terrorista, assassino, extremista religioso permitido, que é o Estado de Israel, e vão lá, passam pelo aeroporto sem nenhum tipo de constrangimento para cometer massacres de palestinos, tanto muçulmanos quanto cristãos, ali na Terra Santa. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.